Oi, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre notação científica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas, direta e inversamente proporcional. Nós falamos sobre isso no começo do ano, no início das nossas aulas, que foi para relembrar um dos tópicos, que foi o estudo de vocês sobre isso, sobre grandeza direta e inversamente proporcional no ano passado, tá? Então, vamos lá. O que são grandezas diretamente proporcionais? Diretamente, a palavra diretamente significa que elas crescem no mesmo sentido ou diminuem no mesmo sentido. E o que significa dizer no mesmo sentido? Significa que se uma grandeza está aumentando, a grandeza que está relacionada a ela também vai aumentar. Se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente ver de grandezas que podem estar relacionadas e de forma diretamente proporcional. Que são aqui, por exemplo, vamos pensar em uma fábrica qualquer, 10 funcionários trabalhando durante 2 horas conseguem produzir 100 unidades. Se esses mesmos 10 funcionários trabalharem durante 4 horas, eles vão produzir 200 unidades. Então aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre o tempo de serviço e a questão de unidade produzida. Se nós olharmos aqui, ó, o tempo de trabalho ele está aumentando. Aumentando o tempo de trabalho, eu vou produzir mais ou menos unidades? Eu vou produzir mais unidades. Então, aqui as duas estão aumentando. Então, elas aumentam. Nesse caso aqui, então, isso significa o quê? Que elas são grandezas, possivelmente elas são grandezas diretamente proporcionais. A gente vai ver como saber exatamente se é ou não. Um outro exemplo aqui, ó. Em uma sala para cada um menino, temos 3 meninas. Então, aqui nós estamos relacionando o número de meninos de uma turma com o número de meninas. Então, aqui, ó, meninos. E aqui, meninas. O que o enunciado diz para nós? Para cada um menino, eu terei 3 meninas. Então, a gente anota aqui, ó. Um menino, 3 meninas. Se eu tiver 2 meninos, eu vou ter 6 meninas. Porque para cada um, eu tenho 3 desse lado. Então, se eu vou ter 2, eu vou ter 6. Se eu tiver 3 meninos, eu vou ter quantas meninas? Eu vou ter 9. Ou seja, para cada um que eu somo desse lado, eu vou somar 3 deste. Essa é a relação que a gente está tendo aqui, entre os meninos e as meninas. Se eu aumento o número de meninos, o que está acontecendo com o número de meninas? Também está aumentando. Então, essa é uma situação. Se os dois aumentam, possivelmente eles são diretamente proporcionais. Se um diminuir, o que vai acontecer com o outro? Também vai diminuir. Então, grandezas diretamente proporcionais, se uma grandeza está aumentando, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminuir, a outra também vai diminuir. Agora vem a questão, como que eu verifico se ela é diretamente proporcional? Tem um pequeno cálculo que a gente faz para conseguir saber isso. Porque às vezes pode acontecer de uma aumentar, as duas grandezas estarem aumentando, mas não existe proporção entre elas. E como que a gente faz para verificar isso? Tem duas formas de a gente estar verificando. A primeira delas é o quê? É pela razão entre as grandezas, tá? Razão é o quê? É uma divisão. Então, se eu escrever 2 sobre 4, que é a primeira grandeza do tempo aqui, isso é a mesma coisa que eu escrever 100 sobre 200. E aí, agora, você tem os dois números aqui. São números iguais? Ainda não são. Mas se a gente simplificar as frações, a gente vai chegar em duas frações iguais. No caso aqui, ó, eu posso simplificar cortando o zero, ficou 1 sobre 2. Então, nós temos 2 quartos igual a 1 sobre 2. Mas eu posso simplificar o 2 quartos também. Por quanto? Por 2, porque são números pares. 2 dividido por 2 vai ficar 1. 4 dividido por 2, 2. Cheguei que meio é igual a meio. Então, quando eu cheguei a frações iguais, então significa que realmente elas são grandezas diretamente proporcionais. Tem gente que não gosta de trabalhar com fração, então a gente tem um outro jeito de descobrir isso. Como? Você pode multiplicar elas em x. Se o resultado das multiplicações forem iguais, então significa que elas são realmente diretamente proporcionais. Então, voltando aqui, ó. 2 quartos igual a 100 sobre 200. Agora é só você multiplicar o 2 pelo 200 e o 4 pelo 100. 2 vezes 200, 400. E 4 vezes 100, 400 também. Olha,
deu 400 dos dois lados. Então, como o resultado das duas multiplicações é igual, então isso verifica que a grandeza, tempo e unidade produzidas, elas são diretamente proporcionais nesse caso aqui. Vamos verificar para o segundo aqui, ó, da sala dos meninos e das meninas. Meio, que é o 1 sobre 2, e o 3 sobre 6. Aí vocês podem perguntar, mas professor, e esse 3 aqui de baixo? Bom, se eu for escrever 1 por 3, aí eu vou ter que escrever não 3 por 6, tem que escrever 3 por 9. Tem que ser, ó, na linha correspondente. Então, o 1 corresponde ao 3. O 3 vai corresponder ao 9, tá? Do mesmo jeito, você poderia fazer também do 2 com o 6 e o 3 com o 9. Também vai dar certo. Então, aqui, 1 para 3, aqui seria 3 para 9. Então, a gente pode multiplicar em x, que eu acho mais fácil, ou simplificar as frações. Vamos fazer o por x aqui. 1 vezes 6 deu 6, e isso tem que ser igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é quanto? É 6 também. Mesmo resultado, são diretamente proporcionais. Se eu fosse testar 1 com 9, 1 vezes 9, 9. 3 vezes 3, 9 também. Pessoal, tem que dar certo em qualquer bloquinho que você pegar. Bloquinho que eu digo é 4 números aqui, ó. Então, sempre que você tentar entre 4 números quaisquer aqui no exercício, tem que dar certo para você ver se é diretamente proporcional. Ok? Agora, vamos ver com relação às grandezas inversamente proporcionais. Bom, se na direta, se uma grandeza cresce, a outra vai crescer, na inversa, se uma grandeza estiver crescendo, a outra vai estar diminuindo. Um exemplo bem básico que a gente vê, que é muito utilizado até nos livros mesmo, é a questão da velocidade do tempo. Vamos supor, você vai viajar 100 km. É a distância que você vai percorrer. Se você tiver uma velocidade de 100 km por hora, você vai levar 1 hora para percorrer esses 100 km. Porém, se você dobrar a sua velocidade, você vai demorar mais ou menos tempo. Você vai demorar menos tempo. Se eu dobrei a velocidade, eu vou diminuir meu tempo pela metade. Então, uma faz o inverso da outra. Então, aqui, ó, a velocidade aumentou. O que vai acontecer com o tempo de viagem? Ele vai diminuir. Então, grandezas inversamente proporcionais, sempre acontece isso. Uma grandeza vai estar aumentando, enquanto a outra vai diminuir. Se eu passar essa velocidade aqui, ó, para 400 km por hora. Tá viajando de jato, né? Então, vai acontecer o quê? Eu vou dividir isso aqui pela metade. Então, vou levar 0,25 horas. Então, vou levar menos tempo ainda. Um outro caso aqui, ó. Mas isso aqui, ó, é o conceito básico para a gente suspeitar que ela é inversamente proporcional. Tem uma conta que a gente faz também para verificar se ela é inversamente proporcional. Vamos continuar aqui, ó. Vazão da torneira e o tempo para encher. Então, vamos supor que nós temos um tanque e você liga uma torneira aqui para encher ele. Então, vai cair a água aqui. Neste caso aqui, ó, se você despejar 1 litro em 1 hora, 1 litro por hora, se essa torneira despeja, esse tanque vai precisar de 4 horas para ser completamente enchido. Agora, se essa torneira aqui despejar 2 litros por hora, ele vai levar muito menos tempo, ele vai levar 2 horas apenas. Então, aqui é o tanto que vaza de água de uma torneira, interfere diretamente no tempo que você leva para encher. Se vazar mais água, você vai levar menos tempo. E isso considerando aqui, ó, que é o mesmo tanque que a gente vai estar enchendo. Tanque, balde, aí vai da criatividade de vocês para pensar nisso. Agora é o seguinte, como que vai funcionar para verificar se ela é realmente inversamente proporcional? Bom, na diretamente proporcional, nós multiplicamos ele em x, certo? Esse aqui, ou nós multiplicamos na horizontal, ou nós multiplicamos ele na vertical. Tudo vai depender como. Como a sua tabela vai estar descrita. Se a sua tabela estiver em pé, como é o caso dessa daqui, você vai multiplicar ele na horizontal. Ó, 100 vezes 1 vai dar 100. Marca um 100zinho aqui, ó. Se você fizer 200 vezes 0,5, vai dar 100 também. Mesma coisa se você fizer 400 vezes 0,25. Também vai dar 100, tá? Quando acontece isso, que todos os resultados dão iguais, então significa que está ok. Você está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. E aqui, ó, multiplicação, não pode esquecer. Um outro caso aqui, ó, da vazão da torneira.
1 vezes 4 vai dar 4. E se eu fizer 2 vezes 2, também vai dar 4. Agora, que nem eu falei para vocês da questão da tabela. Aqui a nossa tabela está uma leitura em pé, na vertical. Se eu fosse escrever ela na horizontal, como que ia ficar? Eu ficaria assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tempo para encher. E a outra, vazão da torneira. Torneira. Pronto. Então, como ficaria? Em vez de colocar os valores em pé, a gente coloca os valores deitados. Então, o tempo para encher foi 4, o primeiro. E o segundo foi 2. E aqui, ó, vazão da torneira. O primeiro valor, 1 litro por hora. E o segundo, 2 litros por hora. Neste caso aqui, ó, você não vai multiplicar eles na horizontal. Como a sua tabela está sendo lida deitada, então a multiplicação sua vai ser na vertical. Então, vai ser 4 vezes 1, como a gente fez aqui, 4. E 2 vezes 2, 4 também, tá? Então, só muda a maneira como você está lendo a disposição dos dados, ok? Para exemplificar no caso, aqui a gente sempre tem os dados. Agora, vamos ver um exercício onde você não tem o quarto dado, que aí a gente vai ter que usar um pouquinho de raciocínio para descobrir ele. Então, deixa eu fazer aqui nesse espacinho, que é o suficiente. Vamos ver então aqui, ó. Um carro faz 180 km com 15 litros de álcool. Quantos litros de álcool esse carro gastaria para percorrer 210 km? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos colocar as grandezas que o problema está falando para nós. Ele está falando sobre quilômetros e litro. Então, quilômetro e litro. Primeiro dado, 180 km. É a primeira distância que ele percorre. Como já tem quilômetro aqui, não vou colocar quilômetro de novo, não. Para 180 km, ele gasta quantos litros? Ele gasta 15. Agora ele quer saber quantos litros eu vou gastar, então aí já está a pergunta, ó, quantos litros? Então a próxima grandeza que eu quero descobrir é o litro. Então essa que eu quero descobrir é onde a gente vai colocar o abençoado do x aqui, ó. Quantos litros eu vou gastar para percorrer 210 quilômetros? Ora, agora a gente vai ver se isso aqui é direta ou se isso é inverso. Bom, vamos pensar aqui, ó. A nossa distância está aumentando. Se eu vou viajar uma distância maior, eu vou gastar mais ou menos combustível? Bom, se eu vou andar mais, eu vou gastar mais combustível, porque meu carro vai precisar de mais combustível para se manter ali. Como as duas estão aumentando, então ela vai ser o caso da diretamente proporcional. Já que ela é diretamente proporcional, para a gente descobrir o que a gente sabe aqui, ó. Desculpa. Se eu sei que ela é diretamente proporcional, eu sei o quê? Que a multiplicação em x vai resultar valores iguais. Então, aqui, ó, 180 vezes x, 180x. 210 vezes 15. Então, multiplicar. 210 vezes o 15. Como termina em zero, eu posso deixar o zero para o lado de fora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Abaixo 5, 1 com 0, 1, 3. Abaixo 0. Então, vai dar 3.150. Neste caso aqui, como a gente tem um x para descobrir, o x deve ficar isolado, ou seja, ele vai ficar sozinho. Então, 180 que está multiplicando vai passar para onde? Dividindo. 3.150 dividido por 180. Agora é só a gente cortar os dois zeros aqui. Vai sobrar o quê? 315 sobre 18. Isso aqui a gente pode simplificar ou já pode dividir direto. Eu vou escolher simplificar primeiro. Vou dividir os dois, será que dá por 3? Vamos ver. 5 com 3, 8, mais 1, 9, dá. Então, vamos dividir aqui, ó. 315 dividido por 3. Vai ficar 1, abaixo 1, não dá, 0. Vai ficar 105. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Dá para dividir por 3 de novo ainda. 105 dividido por 3.
vai dar 3, 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9 para 10, 1, 15, 15 dividido por 3, 5, vai ficar 35, 6 dividido por 3 vai dar 2. No fim, 35 dividido por 2, metade de 34 é 17, então metade de 35 vai ser 17,5. Então, de quantos litros a gente vai precisar? 17 litros e meio. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Então, esse aqui é um exercício exemplo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem para mim, ou vocês podem estar pesquisando na internet mesmo, por exemplo, regra de 3 simples, que é o nome dessa continha aqui que a gente faz. Regra de 3. Que vai ter bastantes exemplos também para vocês poderem ver outros exercícios, outros cálculos, outras situações onde a gente utiliza a regra de 3, tá? E aí é só responder os exercícios que eu vou mandar lá no Class também. Ok? Tenha uma boa semana. Qualquer dúvida, como eu falei, só falar comigo. Até mais, tchau!